Bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula, né? Estamos falando sobre o Brasil República e na primeira aula nós iniciamos então o título Implantação do Regime Republicano e Conflitos Sociais. Na primeira aula desse título, nós tratamos sobre o ponto da implantação do regime republicano. Nós vimos lá como que funcionou toda a República da Espada e as suas questões políticas, né? Que vai ser exatamente então aquilo que nós podemos entender como implantação do regime republicano. Nessa aula agora, né, como a parte 2 desse título, nós vamos ver os conflitos sociais, né, os conflitos sociais. Nós vimos que nós tivemos lá, né, as revoltas das armadas durante aquele período lá da República das Espadas, mas aquilo não é bem um conflito social, porque como eu disse lá, o conflito social é algo onde que a sociedade, ou pelo menos parte dessa sociedade, está envolvida diretamente neste conflito, né? Então, quando a gente fala em conflitos sociais no Brasil durante o período republicano, nós tivemos algumas dezenas, tá? Dentre essas dezenas, eu vou destacar quatro, né? Vou destacar 4. Nessa aula eu vou tratar de 3, porque um deles eu já gravei, já está lá no curso do Paraná, né? Lá no módulo da História do Paraná, certo? Mas nós precisamos conhecer esses conflitos sociais. É óbvio que a gente precisa, na verdade, então, é conhecê-los, saber exatamente ali a sua demanda, não os seus pormenores, né? Essa aula não é para tratar sobre os aspectos, os detalhes de cada um desses conflitos, mas sim para fazer com que, caso eles caem em sua prova, você saiba exatamente qual é o raciocínio que deve ser feito para acertar a respectiva questão. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Quando a gente fala dos conflitos sociais durante a República Velha, é importante a gente entender o histórico, né? A gente está então em um período aonde nós podemos chamar esse período de uma forma mais genérica de política dos governadores, porque na prática é quem mandava, eram os governadores, não mandava politicamente, mas eram os governadores que tinham o poder para decidir quem seria o presidente. Então, se eles decidem quem será o Executivo Federal, obviamente, eles têm um grande poder sobre esse modelo de organização política social, né? Essa política dos governadores também pode ser chamada de política do café com leite. Você viu na escola, é aquela política onde que economicamente, politicamente, o país era controlado por dois grandes grupos em duas grandes localidades, a do café, São Paulo, né, e leite, Minas Gerais. Por isso, política do café com leite. E eles tinham um acordo, que era o acordo de quem seria o presidente da República, né? Então, nenhum mandato seria alguém de São Paulo, nem outro mandato seria alguém de Minas Gerais. O próximo São Paulo, o outro Minas Gerais. Política do café com leite, beleza? Para que essa política se cumprisse, aconteceu durante esse período, o que você também conhece muito bem, você já viu lá na escola, um negocinho chamado voto de cabresto, né? Ou seja, os senhores de terras, né, pegava ali aos seus agregados e meio que o obrigavam, né, às vezes até com força física, a votar em quem eles queriam que votasse, né? Então, esse processo eleitoral aconteceu a ideia do voto de cabresto, né, e nós começamos aqui a ter uma tímida industriação, ou melhor, uma expansão da indústria, né, uma pequena expansão da indústria, que já tinha iniciado, você viu isso comigo lá, né, no governo Deodoro da Fonseca, né? Mas aqui você passa a ter uma tímida expansão, então a indústria começa a se expandir. Durante toda a República Velha, nós passamos a ter uma expansão da indústria, né? Uma tímida expansão da indústria, mas ela vai acontecer, beleza? Esse é o contexto. Dentro desse contexto político, social, econômico que nós temos no país, surgem os conflitos sociais. Esses conflitos sociais, eu divido eles em dois grupos. Os conflitos sociais rurais e os conflitos sociais urbanos. Destaco, então, 2 conflitos rurais e 2 conflitos urbanos.
ok? 2 conflitos rurais e 2 urbanos. Vamos começar com os rurais, os conflitos rurais. O primeiro que eu vou destacar, você já deve ter visto filme, novela, série, né? Um monte de gente falando sobre ele, né? É a famosíssima Guerra de Canudos. Por que é um conflito social? Porque é a própria sociedade que entra em conflito. Beleza? Por que é rural? Porque nós estamos no interior da Bahia e não em um centro urbano. Ok? Então, a Guerra de Canudos vai ser um conflito social no interior da Bahia, da minha queridíssima e amada Bahia. Beleza? Tranquilo? Ok. Aonde que ela acontece então? No sertão da Bahia, né? Ela se tornou, no seu auge, se tornou um grande arraial, uma pequena cidade, maior do que muitos municípios brasileiros hoje, em número de habitantes, né? Ela chegou a ter, segundo alguns historiadores, 30 mil pessoas. Essa tal Vila do Arraial, onde vai acontecer a Guerra de Canudos. Como é que ela acontece? Quem é o seu líder? Você já ouviu falar nele. O meu queridíssimo e amadíssimo Antônio Conselheiro. O Toim, o Antônio Conselheiro, ele é o líder desse processo. Ele é um líder que o examinador vai falar sobre ele, vai afirmar que ele era um monarquista, e sim, ele era um monarquista, ou seja, ele desejava o retorno da monarquia para o país, né? E 2, ele é messiânico, ou seja, ele utilizava na gestão desse arraial aspectos religiosos. Tá? Religiosos. Então, ele é messiânico, né? Aquele que defende a perspectiva de um Messias. Tá? Então, as suas práticas são práticas de um Messias. Perfeito? Então, ele era monarquista e messiânico. Tá? Então, esse é o Antônio Conselheiro. Certo? Beleza? Tal. Quem é Antônio historicamente rapidinho? Antônio foi um cara que diz a história que sofreu um chifre mesmo. A esposa e o melhor amigo dele traiu ele, né? E aí ele, sendo aconselhado por um padre, né? Ele vai ajudar as pessoas. Esse padre o ajuda, né? Que um padre ajudava várias pessoas, esse padre o ajuda e ele vai ajudar pessoas. E nessa caminhada ele começa a ajudar pessoas, ele monta o arraial, que é o Arraial de Canudos, lá no sertão da Bahia, que chegou a ter 30 mil habitantes. De boa? Tranquilo? Ok. Tá, Kennedy, mas e o conflito? Esse é o histórico. E o conflito? O conflito acontece por conta de 3 coisas. E eu separei aqui no histórico de Canudos. Né? Ou seja, esse arraial incomodava muita gente. Não era bem visto pela elite da sociedade brasileira, esse arraial. E como ele não era bem visto, e aí eu dividi aqui de uma forma bem didática e bem simples, por 3 grupos. Primeiro grupo, ele não era bem visto pela igreja. Quando falamos igreja, estamos falando de igreja católica. Tá? Ele não era bem visto pela igreja, pelos bispos da igreja no Brasil. Né? Ele não era bem visto. Não era bem visto por quê? Já te expliquei. Porque ele era messiânico. Ou seja, ele aplicava princípios religiosos e ele convencia muita gente sobre isso. Né? Então, a igreja não via com bons olhos o trabalho de Antônio Conselheiro. Perfeito? Tá? Segundo, ele também não era bem visto pelos latifundiários, pelos senhores de terra, pelos produtores do café. Ele não era bem visto por esses. Óbvio. Por quê? Porque as pessoas que trabalhavam nos latifúndios ouviam falar desse tal arraiá e saíam do latifúndio, deixando o latifundiário na mão e ia para o arraiá. Então eles iriam morar lá no Arraial de Canudos. Então os latifundiários também não gostavam muito dessa conversa, porque perdia mão de obra, perdia quem pudesse trabalhar para eles. De boa? O terceiro, o governo federal. É óbvio que o governo federal não vai gostar. Não vai gostar por 2 motivos. Porque os latifundiários não gostavam. Lembra, a gente está na política dos governadores. Quem é que faz os governadores? Os latifundiários. E os governadores fazem o presidente. Então isso significa que quem manda no grande conjunto é a elite latifundiária de nosso país.
Perfeito? Então esse é um fator que fazia já o governo federal não gostar. E o segundo fator, o fator meio que ideológico sobre a parada, que é o que o examinador termina buscando mais na hora da prova, é que o Antônio Conselheiro era monarquista. Ele queria o retorno da família real para o Brasil, né? Fim de república, a república não dava certo, porque é bom mesmo é ter um rei, tá? Essa é a perspectiva do Antônio. Então isso era a perspectiva histórica de Canudos. Era assim, beleza? Mas aí tem que acontecer o conflito, tem que acontecer a guerra, porque senão nós não podemos chamar isso de conflito social. Como é que acontece esse conflito? Perceba que Antônio Conselheiro era muito amado pela a galera do Arraial de Canudos, mas não era bem visto pelo resto da sociedade baiana e pelo resto do Brasil. Tá? E isso vai gerar os conflitos da Guerra de Canudos. Deixa eu ser mais simplista e contar a historinha rápida para vocês. Antônio Conselheiro decidiu construir uma igreja lá no Arraial, certo? Ele falou, vou construir uma igreja, certo? 30 mil pessoas lá, ele fala, vou construir uma igreja. Tá? E aí ele manda comprar madeira na cidade mais próxima. Ele vai lá, não, vou mandar trazer madeira para a gente construir a igreja. Os madeireiros não entregam a madeira, ainda caçoam dele. Quando Antônio Conselheiro vê isso, entre vários outros fatores, principalmente mentais na cabeça do Antônio Conselheiro, o que ele faz? Ele vai lá e taca fogo na madeireira. Tacou fogo em tudo. Quando ele taca fogo em tudo, esse fogo pega o estopim da bomba, porque essa bomba vai explodir. Óbvio, quando ele taca fogo na madeireira, ele está chamando o resto da sociedade à guerra. E essa guerra vai acontecer. Tá? Canudos, com seus 30 mil habitantes, eles se protegem muito bem nessa batalha. Tanto é que no decorrer da batalha aconteceu 4 cercos militares para conseguir vencer Canudos. O último cerco militar, conta fontes históricas, teve mais de 10 mil soldados. E só esse último, com mais de 10 mil soldados, conseguiram vencer o Arraial de Canudos, né? Vencer a Guerra de Canudos. Então a guerra foi uma guerra altamente sangrenta, né? Com fiéis messiânicos por trás entre Canudos, políticos e econômicos por outro lado, né? E obviamente Canudos é esmagado dentro dessa última batalha, né, desse último cerco. Mas perceba que foram 4 cercos para conseguir essa demanda. Né, os sertanejos ali conseguiram se defender muito bem sobre tantos ataques de guerra. Né, sem nenhum tipo de conhecimento de batalha nem nada nesse sentido. Eles foram extremamente safos nessa proteção. Só que, obviamente, a força do outro lado era muito maior e a força superou a expertise daquela galera que se encontrava lá em Canudos. De boa? Beleza? Tá. Óbvio, Canudos é desfeito. Antônio Conselheiro é morto. Né? Antônio Conselheiro é morto. E a cabeça dele é cortada. Corta-se a cabeça dele. Né? A cabeça dele é enviada para a Faculdade de Medicina de Salvador para ser estudada, porque à época eles queriam estudar cabeças de gente que era considerada loucas para identificar condições específicas da cabeça de gente louca. Era isso, certo? Então ele foi mandado a cabeça dele para estudo, né? Porque vai que encontra lá o modelo da loucura, certo? Depois essa cabeça foi perdida porque a faculdade pegou fogo, a Faculdade de Medicina, e a cabeça estava nesse meio de incêndio, nesse incêndio também, tá? Então esse é o fim da Guerra de Canudos, né? Esse é o fim da Guerra de Canudos, simples assim. Beleza, Guerra de Canudos? De boa? Entendemos os seus conceitos principais, sem muitas delongas? Ótimo. O outro conflito, como eu falei para vocês, nós estamos nos conflitos rurais. Né? O primeiro conflito rural, Guerra de Canudos. O segundo conflito rural é a Guerra do
contestado. É a guerra do contestado. Porém, a guerra do contestado, o seu edital pede, está lá no seu edital especificamente, ele fala assim, guerra do contestado. Como a guerra do contestado tem muito a ver com a história do Paraná, eu fiz uma aula só para a guerra do contestado. E se encontra lá no módulo História do Paraná. Vai lá no módulo aqui na Nutro, tem algum ponto aí, né? Módulo História do Paraná, e aí você vai clicar lá, vai ter lá a Guerra do Contestado. Só identificando então, a Guerra do Contestado foi um conflito social. Por quê? Porque tinha sociais envolvidos. Foi um conflito rural. Por quê? Porque não estava em grandes centros urbanos. Beleza? Então a Guerra do Contestado aconteceu na região do Contestado entre Santa Catarina e Paraná. Daí a Guerra do Contestado. Mas toda essa história, e muito importante você assistir a aula da Guerra do Contestado, se encontra lá no módulo História do Paraná. Pronto, eu falei, né, que é 4 conflitos, mas eu ia falar de 3. Por quê? Porque um eu já falei anteriormente, se encontra lá na Guerra do Contestado. Beleza, então nos faltam mais 2 conflitos. Esses 2 conflitos são os conflitos sociais, só que agora urbanos. Sociais, que a sociedade está envolvida. Urbanos, porque aconteceu em áreas urbanas. Os conflitos sociais em áreas urbanas desse período que eu destaco são 2. Aconteceu algumas dezenas. Mas eu destaco 2 com mais relevância para fins de prova. Entre eles, eu destaco então o primeiro, que é a revolta da vacina. A revolta da vacina. E o segundo, que é a revolta da chibata. 2 revoltas, revolta da vacina e revolta da chibata. Vamos começar com a revolta da vacina. A revolta da vacina acontece por alguns fatores, então vamos tentar desenhar, depois eu mostro aqui nos pontos. Um camarada, um cidadão chamado Rodrigo Alves, sai candidato a presidente do Brasil, naquela estrutura da Café com Leite. E Rodrigo Alves, na sua campanha, era uma campanha muito direcionada para a cidade do Rio de Janeiro. Como assim? Na cabeça do Rodrigo Alves, vendo experiências que aconteciam na Europa, no mundo, né, ele entendia o seguinte, olha, a capital do Brasil não pode ter a estrutura que se tem, porque a estrutura que se tem é péssima aos olhos do estrangeiro, aos olhos daquele que vai vir comercializar conosco no Brasil. Ter uma capital do jeito que está é ruim para todos no Brasil. E Rodrigo Alves é eleito dentro da chibata, lembra? Né? Dentro lá do voto de cabresto, lembra? Né? É eleito presidente do Brasil com essa ideia. Então qual era a ideia? Mudar o que era o Rio de Janeiro para o que é o Rio de Janeiro hoje. O que era o Rio de Janeiro antes? Não sei se você leu, mas se não leu era para você ter lido na escola, porque na escola era obrigatório ter lido esse livro. Né? O Cortiço, né? O Cortiço, lembra o Cortiço? O Cortiço é exatamente uma pegada sobre como que era o Rio de Janeiro. Certo? Ou seja, um local sem estrutura nenhuma, um local fédico, que fedia, que no verão fedia ainda mais. Tanto que as famílias mais abastadas, aquelas famílias com mais grana, com mais possibilidade, o que eles faziam? Eles saíam no verão do Rio de Janeiro e ia para a região fluminense, a região dos campos, a região, né, mais fresca do Rio de Janeiro, exatamente para não sentir aquele odor de urina que se encontrava por toda a cidade. Então a cidade era fédica, era feia, né? As pessoas tinham várias doenças, coloquei aqui condições naturais da cidade, né? Ou seja, não tinha saneamento básico, tinha violência, cólera, malária, febre amarela, né? O bicho tava pegando. Essa é a verdade sobre como que estava o Rio de Janeiro.
né? Essa é a verdade. Se o Rio de Janeiro está tão ruim, Rodrigo Alves fez a campanha, convenceu, foi eleito. Então, chegou a hora de fazer cumprir o que ele tinha prometido. E dentro dessa ação de cumprir, ele precisava fazer, então, duas ações, digamos assim. Precisava fazer duas ações. Que ações são essas? Uma, reforma urbanística. O que é a reforma urbanística? Derrubar o Rio de Janeiro todo e construir ele inteiro, de novo, do zero. Simples. Uma reforma urbanística. E dois, já que eu estou fazendo a reforma e eu estou tirando esse povo que mora lá no Rio de Janeiro e mandando para eles para trás dos morros do Rio de Janeiro, né, eu vou aproveitar e vou vacinar essa população. A vacina era algo novo, tá? Não acho que a vacina existe há séculos e séculos, há milênios. Não, ele é algo novo, né? A vacina vai surgir depois que descobre a bactéria, que tinha uma perspectiva anterior da teoria miasmática, que a doença estava no ar, né? Então você tinha vários fatores e a vacina era algo novo, que estava sendo implantado na Europa, tal, na Alemanha, tal, né? E aí você tinha que também tentar aplicar no Brasil, né? Preste atenção, reforma urbanística, tirar o povo, mandar para trás os morros para construir uma cidade nova. E ainda vacinar as pessoas no braço, na bunda, né? A moral dessas pessoas se sentiam ofendidas, ideias de que a vacina era para matar pobre, né? Essas perspectivas levam ao que a gente chama de revolta da vacina. Ou seja, a sociedade do Rio de Janeiro não gosta nem de ser expulso da onde eles moravam e não querem serem vacinadas. Então eles se revoltam. Só que é uma revolta urbana, uma revolta social, sem nenhum tipo de organização. Basicamente as pessoas chegavam lá, o cara da saúde para dar a vacina, eles jogavam água quente no cara, é isso que eles faziam. Né? Óleo quente, é isso que eles faziam. Beleza? Eles jogavam pedrada, ameaçavam a faca, era isso. Então, obviamente, para que acontecesse tanta expulsão desse povo da cidade, do Rio de Janeiro, para trás dos morros, né, e a vacinação, o Brasil utilizou uma estratégia que já era utilizada na Europa, na Alemanha principalmente, que é o que a gente chama de política médica, né, ou de polícia médica, ou seja, né, a sociedade vai ter uma ação policial, para ser expulso e 2, para receber a vacina. E assim aconteceu. Logo, dentro de alguns meses depois, o número de doenças em toda essa região cai drasticamente, porque a vacina funcionava, né? Então cai drasticamente o número de doenças e a cidade do Rio de Janeiro, como nós conhecemos hoje, Copacabana, Cristo Redentor, a beleza, né? Que cidade linda do Rio de Janeiro, depois de muito choro, né? Ela é erguida da forma que nós a conhecemos hoje. Beleza? Tá? Essa é o que a gente chama então de revolta da vacina, tá? Revolta da vacina. Só para os encargos de consciência do professor, né? O responsável pela vacinação foi alguém muito conhecido da galera da saúde no Brasil, que é o Oswaldo Cruz, um sanitarista bastante importante à época. Ele é o responsável por esse processo de vacinação, né? E pela questão urbanística do Rio de Janeiro, é o Pereiro Passos. Tá? É o Pereiro Passos. Então é só lembrar assim, o Oswaldo Cruz, que eu acho que é o nome mais conhecido de todos eles, entre os dois, o Oswaldo Cruz era o cara da vacina, era o sanitarista. O outro era o urbanista, ou seja, o Pereira Passos era o urbanista, o outro era o urbanista. Se você não consegue lembrar os dois, lembra pelo menos quem era o responsável pela vacina, porque o outro era o urbanista. Fechou? Tranquilo? Bom demais a conta. Essa foi então a revolta da vacina. E aí a gente tem mais um conflito social e o último conflito social aqui, que é a revolta da chibata. A revolta da chibata, né? Essa revolta ela é bastante interessante. Vamos pensar também num contexto bastante específico. A escravidão no Brasil já tinha acabado, né? 1888, né? Lá a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, beleza, tal, escravidão acabou. Acabou, beleza, tal. Só que na Marinha Brasileira,
tinha, ainda mesmo com o fim da escravidão, tinha muito racismo dentro da sua organização interna. Entre esses racismos, você tinha, por exemplo, que marinheiros negros não passavam de uma certa patente. Não era o máximo de patente. Já era um ganho ter marinheiro negro. É um fato, né? Mas eles não passariam de uma patente específica. Primeiro fator. Segundo fator, esses marinheiros negros, quando punidos, poderiam sofrer punições que os marinheiros brancos não sofriam. Entre essas punições, punição física. E pelo nome da revolta, você já entendeu. A punição física era chibatada. Então, marinheiros negros que aprontassem dentro da marinha poderiam sofrer, dentre as suas punições, chibatadas. Tinha um certo número de chibatadas que eles poderiam sofrer. Não era a Deus dará, mas tinha um certo número. Mas mesmo assim, né, ninguém quer sofrer nenhuma chibatada. Tá? E aí, ele tinha lá esse númerozinho, beleza, tal, esse tipo de coisa. Tá? É óbvio também que os marinheiros negros não gostavam muito dessa conversa. Uai, somos livres, já não podemos ter patentes maiores, ficamos sempre com os piores serviços dentro da marinha, e ainda quando a gente apronta alguma coisa ainda sofre chibatada, e era chibatada pública, né, que é para mostrar para os outros o que pode acontecer, esse negócio não está certo. Então essa ideia começou a surgir. Até que, preste atenção nesse nome, o marinheiro Marcelino Menezes, mais conhecido por o Baiano, este aprontou, melhor, este não é que ele aprontou, ele arrumou uma briga com outro marinheiro. Só que o outro marinheiro era de uma patente maior e ainda era branco. Como resultado, o marinheiro Marcelino Menezes, o baiano, sofreu a punição que era prevista para marinheiros negros. E essa punição foi chibata. Chibata nas costas. Chibatada. Só que aqui ele foi muito além, o número de chibatadas nele foi muito além das cotas previstas, da possibilidade prevista. Chegou, segundo alguns, a 250 chibatadas. Alguns outros falam mais de 200 chibatadas, outros dão um número específico, 250 chibatadas. E este, além de receber tanta chibatada nas costas, não teve atendimento médico a posteriori. Imagine, se eu sou um marinheiro negro, vejo um outro marinheiro negro sofrendo 250 chibatadas e não tendo nenhum tipo de atendimento do médico, das três, uma. Ou eu saio da marinha e falo, esse negócio não é para mim. 2, ou eu vou andar pianinho, bem pianinho, para não acontecer comigo nada parecido. Ou 3, vou me revoltar. Óbvio. E adivinham que os negros escolheram, os marinheiros negros? A revolta. É óbvio isso, né? Porque eles são um grupo. E aí essa revolta ficou chamada como Revolta da Chibata. E como é que ela se deu, né? Como é que ela se deu? O fato foi esse, como que ela se deu? Simples. Os marinheiros tomaram navios e bombardearam a costa do Rio de Janeiro. Eles tomaram lá, no total, 4 navios. Né? 4 navios. O Rio de Janeiro, o Minas Gerais, o São Paulo e o Deodoro, né? Que era um que ficava na defesa ali da região. E jogaram pequenos bombardeios no Rio de Janeiro. Mostrando o quê? Uai, vocês batem na gente, a gente joga bomba. Além disso, esses marinheiros, óbvio, agora com o poder na mão, prendeu e matou aqueles que os castigavam.
todo aquele que fez alguma coisa com os negros e que eles encontraram no caminho durante essas revoltas, né, sofreram na mão deles, inclusive com a morte. Inclusive com a morte. Situação seríssima. 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 Como é que se negocia isso? Simples. Diplomacia. Não vou para a guerra contra esses caras. Diplomacia. Diplomacia. E essa diplomacia foi feita. Nessa diplomacia, gerou alguns pontos para convencer esses marinheiros a deixarem disso e voltarem à sua vida normal. Primeiro ponto, anistia. Os caras vão lá, roubam os navios, matam um monte de gente, né? Aqueles que fazem sofrer, é verdade, né? E aí o governo olha para eles e fala assim, deixa disso, deixa baixo, isso aí que vocês fizeram, deixa baixo. Anistia, vocês estão anistiados por esses atos. Vocês podem voltar para a sociedade que nada irão sofrer. Beleza? Só que isso ficou por pouco tempo, tá? Lá na frente, por um outro fato, os rebeldes, óbvio, sofreram com ações do governo, né? Do Estado brasileiro, mostrando quem era o poderoso. Mas aí eles já não estavam mais nos navios metendo bomba no Rio de Janeiro. Né? Então, primeiro, anistia, para depois sofrer ações. E aí a anistia convenceu eles a sair de lá. Segundo ponto, fim do uso do castigo corporal. Óbvio, era o que eles queriam, né? Chibata não existe mais. Castigo corporal não existe mais. O presidente prometeu e aceitaram isso. Né? E terceiro, né? Uma demissão e prisão de centenas de marinheiros. Né? Prisão e demissão de centenas de marinheiros. De ambos os lados, né? Entre aqueles que sofriam, ou melhor, aqueles que ofereciam ações muito pesadas contra os marinheiros negros foram demitidos. Os negros, né? Os marinheiros estavam lá e falaram, ó, fulano de tal é ruim com a gente, tal. O presidente pode deixar que eu vou demitir, vou mandar prender esses caras aí. E ele fez. Aí os marinheiros foram lá e deixaram quieto a situação, e depois, numa outra batalha que não tinha nada a ver com isso, o presidente foi lá e deu um jeito de colocá-los na conversa só para puni-los, né? Mostrando então que quem manda é o Estado. Mas o que nos interessa é, para fins de prova, como que acabou a revolta da Chibata? Diplomacia, dando anistia a estes, para só então, né? Dando anistia, fim do castigo físico, né? E prendendo o marinheiro safado que fazia mal com os negros. E depois o governo federal deu um jeito de punir esses negros, já quando eles já não estavam mais nos navios que eles tinham prendidos. Beleza? Esses são os conflitos sociais, né? Que são os principais conflitos sociais. Acredito que esses conflitos são suficientes para este ponto do edital. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.